o vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, meus irmãos. É um privilégio muito grande podermos estar aqui reunidos para meditar na Palavra de Deus. Um culto às 4 horas da tarde é complicado, principalmente no Dia das Mães, porque é o dia do almoço, né? E nós pedimos o almoço lá em casa, o almoço chegou 2 horas da tarde. Eu pensei que não vinha para o culto mais. E nós estamos falando sobre família hoje, e eu quero trazer uma palavra para as mães, para os casais, principalmente os casais jovens da igreja, que não querem ter filhos, querem cachorro, querem viajar, querem ganhar dinheiro, mas não querem ter filhos. E eu queria mostrar para vocês, vou tentar provar biblicamente, que a maternidade, ela é uma mordomia de Deus. Quando você se torna mãe e pai, você recebe de Deus o privilégio de criar alguém para Ele. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos citar alguns outros versículos aí do capítulo 3 também. Mas eu queria que você lesse comigo aí, por favor, os versos de 8 a 10. Capítulo 2, versos de 8 a 10. Vamos ler juntos? Êxodo, capítulo 2, versos de 8 a 10. O que diz aí? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Quero chamar a sua preciosa atenção. Todos conhecem a história do nascimento de Moisés. Arão e Joquebede, eles têm 2 filhos. Miriam, que já era adolescente, e Arão, o caçula. De repente, nasce Moisés. E Moisés nasceu num tempo muito complicado, quando havia um decreto de Faraó para que todas as crianças que nascessem do sexo masculino fossem jogadas no rio Nilo, mortas. Vocês conhecem a história. Joquebede escondeu Moisés, e quando ele já era de um certo tamanho que não poderia escondê-lo mais, ela colocou essa criança num cesto, betumou esse cesto e fez com que esse cesto com Moisés dentro fosse justamente para o local onde a filha de Faraó se banhava todas as tardes. E ali Miriam ficou reparando. De repente ela vê a criança chorando. Miriam se apresenta para ela, e nesse versículo 9, então disse a filha de Faraó: leva este menino
e cria-mo, ou seja, leva esse menino e cria esse menino para mim, porque esse menino é meu, eu achei esse menino, eu achei. E é tão interessante, porque a mulher, veja no versículo 9, a mulher que é Joquebede, a mãe legítima, toma esse menino e o cria. E depois já, provavelmente, numa certa idade, já grande, ela leva o menino para o palácio do faraó, entrega o seu filho legítimo para aquela que se achava filha ou mãe de um filho que ela achou no rio. E o texto é muito interessante, porque no versículo 10 diz assim, da qual passou ele a ser filho. Então ele deixa de ser filho da mãe legítima, Joquebede e Arão, e passa a ser filho agora da filha de Faraó. E é tão interessante, porque esta lhe dá o nome. Até aquele momento, Moisés já grande não tinha nome. E diz o texto sagrado que ela colocou o nome Moisés, e o significado diz, porque das águas o tirei. O tirei. Aqui, meus amados irmãos, é o lado humano da história. É como aquela estrela de Belém. Existia o lado visível da estrela que os magos seguiram. Mas do outro lado da estrela havia um Deus soberano que estava conduzindo a vida daqueles magos e a história. Ninguém aqui, e eu quero tirar algumas lições importantíssimas desse texto, principalmente para você que é mãe, você que casal jovem. Algumas lições muito importantes que esse texto vai nos ensinar de uma forma prática, de uma forma objetiva, de uma aplicação prática significativa para nós. A primeira lição que nós tiramos desse texto é que os filhos que nós temos, os filhos que nós geramos, não são nossos, mas de Deus. Quando a filha de Faraó diz, cria esse menino para mim, ela não estava criando aquele menino para ela. Ela estava criando aquele menino para quem? Para Deus. Moisés nasceu como resposta de oração do clamor do povo de Deus. É só você ver lá no capítulo 3, por favor. Versículo 9 diz assim, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Versículo 10, lê comigo, o que diz aí? Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Se Joquebede tinha planos para Moisés, tudo bem. Se a filha de Faraó desejava que Moisés fosse um faraó substituto do seu pai no Egito, tudo bem. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Moisés nasceu para ser um instrumento de libertação. Alguém queria tirar o povo de Deus do Egito. Então preste atenção. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são de Deus. Os filhos não são nossos. E é muito importante a gente entender, quando a mulher diz, cria-mo para mim, ou cria esse menino para mim, e eu vou te dar um salário. Qual é o salário de uma mãe? Qual o salário de uma mãe? Quanto uma mãe deve ganhar por mês para criar um filho? Nós aprendemos claramente que o grande salário de uma mãe é saber
que essa criança nasceu e Deus tem um projeto. Esses filhos são de Deus. Diz amém aí, por favor. Então, coloque isso no seu coração. Os filhos nascem não para cumprir os nossos propósitos familiares. Os filhos nascem não porque você esqueceu de tomar um anticoncepcional, furou a tabelinha, isso era na minha época. Não, os filhos nascem porque Deus tem um plano para cada criatura. Você se lembra que quando Deus tira tudo de Jó, inclusive os seus 10 filhos, você vai descobrir que a única coisa que Deus não restituiu em dobro foram os filhos. Sabe por quê? Porque os filhos não eram de Jó, os filhos eram de Deus. Deus deu novos filhos, porque aqueles 10 filhos já estavam com o Senhor. Então coloca isso no seu coração. Ser mãe é exercer uma mordomia, é criar para Deus filhos, educar filhos para o Senhor, formar filhos para o Senhor. Então isso é um privilégio. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, fala de missão de mãe. Missão. Segunda coisa muito importante que esse texto nos ensina. Primeiro, é que os filhos não são nossos, porque nós somos o quê? Mordomos de Deus. Segunda lição, não existe tempo fácil para ter filho. Você acha que ter filho hoje é difícil? Criar filho hoje é difícil? Eu pergunto para você, quando é que foi fácil? Me apresenta um argumento bíblico para dizer assim, olha pastor, eu provo aqui biblicamente que houve uma época que criar filho era fácil. E eu vou mostrar para você que desde o dilúvio para cá, desde a queda do homem, nunca foi fácil criar filhos. E o que eu acho interessante nesse texto é que o povo de Israel estava se multiplicando, o faraó deu uma ordem às parteiras, veja lá, versículo 17, do capítulo 1. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como eles o quê? Ordenaram. Veja no versículo 22, Faraó não ficou satisfeito. Então ele dá outra ordem, ele baixa outro decreto. Ordenou o Faraó a todo o seu povo, todos os egípcios, dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançarei no Nilo, mas todas as filhas deixareis o quê? Viver. Então Moisés nasceu, Joquebede foi mãe num contexto onde havia um decreto para matar os filhos. Mudou? Quando você olha para a ideologia de gênero, quando você olha para a exposição das nossas crianças hoje, você pergunta, é fácil ter filho hoje? É fácil criar filho hoje? E eu quero dizer para você que nunca foi fácil, jamais será fácil, e depois que você tem filho, você não tem mais paz. Seria bom se todo domingo lá em casa fosse dia das mães. Você imaginou? É beijinho para lá, beijinho para cá. É foto, é vídeo, é presente. Veja quantas declarações você já recebeu de ontem para cá. Filho batendo foto com mãe, fazendo declaração de amor.
Isso é muito importante nós entendermos. Terceira lição que eu quero tirar aqui. Primeiro, a maternidade é uma mordomia, porque os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Segundo, não existe tempo fácil ou difícil para ter filho. É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Quando Jesus Cristo nasceu, ele nasceu na plenitude dos tempos. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Está na Bíblia. Os nossos dias estão contados e ordenados cada dia da nossa vida, da nossa existência. Terceira lição que eu quero deixar para vocês aqui é que a mordomia da maternidade, mordomia de ser mãe, requer de nós fé na providência de Deus. Preste atenção, o cristianismo não começa quando você recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O cristianismo começa quando você crê que Deus é o Criador. E o Deus que cria é o Deus da providência. É o Deus que cuida. Por causa de Deus, nós existimos, nós somos, nós nos movemos. Nós estamos de pé por causa da providência de Deus. Eu acho muito interessante esse texto, porque no versículo 3 do capítulo 2, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, o largou no carriçal à beira do rio. Veja, irmãos, qualquer mãe ajuizada não faria um negócio desse. E o texto, se você for lá, veja lá, por favor, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Por favor. Versículo 23, diz assim: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seu pai durante o quê? 3 meses. 3 meses. Uma criança de 3 meses. Pensa aí você que é mãe. Um filho seu com 3 meses. O rio Nilo era cheio de jacaré. Por isso que o faraó do Egito mandou jogar as crianças para serem comidas, devoradas pelos jacarés. E diz o texto, porque viram que a criança era formosa. Eu nasci muito feio. E eu tive que começar a andar com 3 meses, porque ninguém me queria levar nos braços. Quando a criança é feia, não aparece o pai, aparece? Eu acho esse detalhe bíblico muito interessante. Porque quando o filho é feio, mas a criança era formosa. 3 meses. Mas diz aí que foi pela fé. Ela põe aquela criança no cesto, que a gente chama hoje de Moisésinho, né? Moisésinho, põe lá, amarra numa corda e vai soltando. Miriam vai vendo. É como se aquela mãe estivesse entregando seu filho na certeza de que Deus estava conduzindo, protegendo, levando aquela criança para aquele projeto, aquele plano que ela havia pensado. Irmãos, presta atenção.
Quem tem filho adolescente, você pode botar celular no filho, ligar para ele o tempo todo, saber onde está, levar, buscar, não sei o quê. Essa doideira que a gente já passou. Se Deus não guardar a cidade, em vão o quê? Vigia. Quem protege os nossos filhos é Deus. Quem guarda os nossos filhos é o Senhor. O Deus que nos deu filhos, Ele se responsabilizará de cuidar dos nossos filhos, de proteger os nossos filhos, de gerar fé no coração dos nossos filhos. Vamos rápido. Quarta lição. Não desista do seu filho se ele está fazendo coisa errada hoje. Não desista. Eu sei que hoje, nos presídios, foi um dia de festa. Eu sei que, dos presídios, o dia que se escreve mais cartas no ano é no Dia das Mães, ou na semana do Dia das Mães. Moisés foi criado, primeiro recebeu os fundamentos da fé, menino crente, depois recebeu toda a educação egípcia, toda a formação egípcia, para ser um estadista. Ele estudou nas melhores universidades da época, na melhor universidade da época. Ele teve contato com todas as culturas, com todo o conhecimento da época. Mas um dia, veja no versículo 11, esse Moisés, já homem, saiu a seus irmãos e ouviu os seus labores, e viu que um egípcio espancava um hebreu do seu povo, olhou de um outro lado, olha o crente quando vai pecar, é assim, olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio. Cometeu o quê? Um homicídio. Então você tem um filho, você cria esse filho, você tem sonhos, e de repente acontece uma tragédia, um acidente de percurso. Eu acho esse texto tão interessante, porque esse homicídio foi necessário para que Moisés fugisse, abandonasse completamente o sonho de ser faraó, porque ele não queria. E durante 40 anos, ele estava aqui com aproximadamente 40 anos, ele ficou 40 anos no deserto, trabalhando para o sogro. Um homem, pensa aí num negócio desse, um cara com pós-doutorado, teve toda a formação que teve, agora casa com Zípora, que era filha de um criador de bode lá no Nordeste, e ele vai lá para o deserto. Vocês precisam imaginar onde é, as cadeias, você vê, é um deserto. Aí você diz assim, meu filho não tem futuro. Meu filho não tem futuro, aconteceu com isso, meu filho destruiu a sua vida. Porque a gente acha que nós somos dono dos nossos filhos. E é tão interessante que Moisés então foge para Midian, casa com Zípora, e Deus dá ali 2 filhos para Moisés. E é muito interessante, porque num dia, inesperadamente, capítulo 3, quando Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, o rebanho não era de Moisés. Irmão, isso é muita humilhação. Trabalhar para sogro, pensa num negócio desse. Um homem com todo aquele currículo, um homem com toda aquela formação,
está vivendo um momento de deserto. Como talvez você tenha um filho que esteja vivendo isso. Mas lembre-se que Deus tinha um plano para a vida de Moisés. E esse plano vai começar aos 80 anos de idade. 80 anos. Por favor, Deus não queria que Moisés fosse criador de bode. Não era esse o projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus para Moisés? Tirar o povo de Deus da terra do Egito. Aquele menino foi resposta de oração de Deus ao clamor do povo de Deus. Então esse filho que lhe dá trabalho, esse filho que você vê, olha, não tem perspectiva, ou esse filho que você... Calma, meu irmão. Calma, minha irmã. Esse filho é de Deus. Veja lá em Deuteronômio 34, versículo 10. 34, 10. Quando Moisés morre. Moisés morre. 40 anos depois. Diz no versículo 10, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Criar bode, o homicídio cometido, tudo isso eram etapas necessárias na formação de Moisés para que em 1/3 da sua existência Deus pudesse realizar coisas que ele jamais realizara através de qualquer homem, de qualquer pessoa. Moisés é único. Eu queria que você pensasse nisso. Nesse Dia das Mães. Eu queria que você pensasse nos filhos que você tem. E que você agradecesse a Deus pelos filhos que você tem, porque você também é filho. Você não nasceu da pata-choca. E gerações vão se sucedendo pela misericórdia de Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E Deus vai trabalhando, construindo o seu reino através dos tempos, através de gentes, de pessoas imperfeitas como eu e como você. E você, mãe, e você, pai, vocês são mordomos de Deus para criar, para cuidar, para passar para os filhos que Deus lhe deu o legado da fé. E você pode ficar tranquilo que o projeto que vai se cumprir na vida do seu filho não é o seu projeto, não é o projeto dele, mas é o projeto de quem? De Deus. Tá certo? Sproul diz assim: a doutrina da providência declara que o governo providencial de Deus se estende a todas as coisas, grandes e pequenas, desde o imenso ao minúsculo, desde o infinito ao infinitesimal. Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Amém?